Iniciamos mais um programa Elga e Você, sempre com muita informação e conteúdo com credibilidade. E hoje está sensacional, temos um bate-papo interessantíssimo sobre violência doméstica e sexual com a doutora Ana Paula Farias Campos. Ela realmente nos contou tudo o que vem pela frente em relação ao atendimento e a segurança para nós cidadãos. O que a gente busca é o acolhimento, a coleta de provas, né? E o encaminhamento para o judiciário. Em relação a atendimentos psicológicos, né? A gente encaminha para os outros parceiros da rede, porque a gente tem que trabalhar em rede. E também temos um bate-papo especial com o empresário Gustavo Nascimento, que é proprietário da Guzmán Materiais de Construção e nos falou como está esse setor que só vem crescendo. É um segmento que você imagina que você está com o hospital aberto, que estoure algum registro, alguma torneira, você precisa de um equipamento lá, você precisa de socorro emergente, né? Fiquem aqui comigo que o Elga e Você está apenas começando. Hoje é terça-feira e é dia de cuidarmos do nosso bolso e sempre quem está aqui fazendo isso para todos nós, passando suas informações e seu conhecimento é ele, Bruno Perim, referência internacional em empreendedorismo com 3 best-sellers. Está toda semana, toda terça-feira aqui no Elga e Você. Venha, Bruno Perim. E aí galera do programa Elga e Você, prazerzão estar aqui com vocês. Por que você acha que às vezes trabalhar mais pesado é a resposta? Porque muitas vezes você trabalha pesado e você não tem resultados. Deixa eu te elucidar isso com uma história sobre o Google e o Yahoo. O Google logo no início, os seus donos tentaram vender ele para o Yahoo por apenas $1 milhão. O Yahoo não quis. Depois, durante essa corrida, o Google cresceu, ganhou força, o Yahoo foi lá e tentou comprar o Google por $3 bilhões. Nesse caso, o Google não quis. Tempos depois, a competição continuou, o Google cresceu demais e o Yahoo perdeu sua força. O Yahoo foi vendido por apenas $5 bilhões, enquanto o Google hoje vale aproximadamente $1 trilhão. E a pergunta que eu te deixo é, você acha que o Google trabalhou apenas mais pesado que o Yahoo? Ou você acha que os dois trabalharam pesado? Bem, na real, os dois trabalharam pesado, tinham pessoas extremamente dedicadas em cada um dos times, então qual foi a diferença? E que é também a resposta a essa pergunta que eu te fiz no início. É quem trabalha mais inteligente. A questão toda, a grande diferença é que o Google sempre teve um modelo de planejamento, um modelo de organização que soube fazer o trabalho que ele tinha render mais naquilo que importa, ao contrário do Yahoo. As escolhas, as estratégias do Google foram muito melhores que a do Yahoo. Então, quando a gente está falando com você sobre essa questão de faça um bom planejamento, tenha uma boa estratégia, é justamente a resposta disso. Se você está trabalhando muito pesado e você não está sentindo que está tendo retorno, não significa que você tem que trabalhar ainda mais pesado, porque o trabalho gera retorno. Ele só não gera retorno quando ele não é um trabalho inteligente, quando ele não é um trabalho focado naquilo que deveria estar sendo focado, naquilo que deveria realmente receber sua atenção. Então, quando você sente que trabalha demais e recebe de menos, quando você sente que as coisas não estão voltando como deveriam, é hora de você não questionar que tem que trabalhar mais, e sim mais inteligente, sim com mais esperteza, sim com mais estratégia. E aí entra você realmente ter bons planos. Lembre-se sempre dessa história do Google e Yahoo, que a questão não foi quem trabalhou mais, e sim quem foi mais inteligente nesse jogo.
E agora o nosso programa vai trazer uma informação muito relevante para todos nós. Estamos recebendo aqui a doutora Ana Gade Faria Campos, que é delegada e diretora do Metropolitano, né, doutora? E tem uma vasta experiência em violência doméstica e sexual, né, doutora? Sim. Primeiro, eu quero agradecer a senhora ter aceitado o convite e estar aqui hoje passando aí seus conhecimentos e toda a sua experiência pra gente. Boa noite, é um prazer para mim estar aqui no seu programa e falar de um assunto que para mim, pessoalmente, também é muito caro, já que eu trabalhei mais da metade da minha carreira, né, como delegada nessa área de violência contra mulher, criança e idoso. Então, infelizmente, né, é um problema pontual que infelizmente vem crescendo, né, doutora? E eu sei que vocês aí estão abordando várias questões da prevenção, de intensificar um melhor atendimento. Inclusive, vocês também vão inaugurar um plantão. Isso, o plantão, né, uma delegacia de mulher que atende essas 24 horas, é um anseio da sociedade há muito, muito tempo. E da Polícia Civil também. Então, esse ano de 2020, nós vamos conseguir inaugurar o plantão, que será inaugurado dia 7 de agosto. Nossa, que agora! Isso, que é uma data também alusiva aos 14 anos da Lei Maria da Penha. Então, é uma data muito simbólica, porque essa unidade é muito simbólica para todos nós. Com certeza, né? Infelizmente, eu digo infelizmente, o problema da violência doméstica só tem aumentado com a pandemia, né, doutora? Sim, a pandemia ela agravou essas relações conflituosas porque as pessoas ficaram mais juntas e aquela pessoa que não consegue, aquele casal ou naquele núcleo familiar que não consegue resolver seu problema de uma maneira harmoniosa, ela vai partir para a violência. Infelizmente, a pandemia agravou esse tipo de crime. Doutora, eu sei que esse plantão que vocês estão inaugurando, ele vai concentrar em Cuiabá e região, né? E também vai ter um atendimento diferenciado. O plantão de violência sexual e doméstica de Cuiabá, ele vai funcionar no antigo CISC do Planalto. Mas ele foi todo reformado, então a estrutura dele está muito boa, muito bonita, para ter um atendimento acolhedor, estruturalmente. Isso é muito importante, né? O atendimento acolhedor, porque a pessoa já vai lá, já é difícil tomar a decisão de ir, né, doutora? Exatamente. E a subnotificação é um problema não só brasileiro, mundial. Então, quando a mulher ela resolve ir na delegacia, aquela realmente não é a primeira vez. E ela precisa ser acolhida em primeiro lugar. Então, todos os servidores que vão trabalhar nessa unidade, eles vão passar por um processo de capacitação. E também são servidores que optaram por trabalhar nessa unidade. Então, isso faz diferença. São pessoas que entendem que tem esse perfil para atender esse tipo de vítima. Tem que ter uma sensibilidade, né? Tem que ter muita empatia. Muita empatia, que a pessoa chega ali, é algo muito perturbador, porque o ambiente familiar é um tipo de violência que você não espera da pessoa que você confia, né? E eu acho que isso aí é um impacto muito grande para a pessoa. Sim, nós temos 3 grandes grupos, né, de atendimento nesse segmento de violência doméstica. Tem o primeiro grande grupo que são das mulheres, vítimas de violência doméstica em si, dos parceiros e ex-parceiros. Tem as crianças e adolescentes que normalmente são vítimas de maus tratos e violência sexual praticados grandemente dentro de casa, né, por pais, padrastos e avós. E o terceiro grande grupo são as mulheres idosas, que aí nesse caso, geralmente são violências patrimoniais e praticadas por filhos. Então, o acolhimento tem que ser muito importante, porque é muito complicado para a mulher chegar numa delegacia, fazer uma denúncia contra aquela pessoa que ela amou ou ama ainda, né? Sim. Ou é pai dos filhos ou o próprio filho dela. Então, a equipe ela tem que estar muito preparada e saber também que aquela vítima pode ir fazer todo o procedimento e no outro dia também voltar e dizer que não quer mais. Você tem que estar preparado para isso e dizer para ela que tudo bem,
mas que as portas estão abertas, que ela pode voltar a qualquer momento. E hoje em dia, pode ainda, por exemplo, você sofre a violência, vai lá, faz a denúncia contra o agressor e no outro dia você retira a queixa? Pode acontecer? O que acontece? Alguns crimes Condicionado, né? depende de representação, mas tipo, uma lesão corporal não. Aí não teria jeito. Mas o que acontece? Além dessa parte criminal, a vítima ela também tem as medidas protetivas. Então, as medidas protetivas, ela escolhe quais são as mais adequadas para o caso dela e depois ela vai dizer se aquilo permanece ou não, se ainda tem por que esse tipo de medida protetiva continuar. Doutora, a senhora pode falar quais são essas medidas disponíveis? Tá. As principais é o afastamento, né, do agressor do lar, a suspensão do porte de arma, a proibição que ele frequente diversos lugares, por exemplo, a igreja que ela frequente, não entrar em contato com ela ou com os familiares dela por qualquer meio de comunicação. Esses são os principais pedidos das pessoas que procuram a delegacia. Porque assim, a mulher, quando ela procura a delegacia, na verdade, ela não está ali querendo processar o homem. Não é isso que ela está buscando. Ela está ali simplesmente querendo que a violência que ela sofre cesse. Eu entendi. Mas é esse o problema. Ela quer que a violência deixe, pare, não quer sofrer mais, mas ela tem medo do que vem depois, né? Porque, querendo ou não querendo, o agressor geralmente é o marido, companheiro, né? E tem uma relação aí afetiva, como a senhora mesmo pontuou, e ela não quer o mal dessa pessoa que seja preso, que tenha as punições que vão vir, né? Porque infringiu a lei. Sim. Então, isso é muito bem explicado. Então, na acolhida dessa vítima, isso é orientado. E também, uma das medidas que são muito interessantes, né, mais recentes, o juiz ele pode determinar que esse agressor ele participe de grupos reflexivos de forma preventiva. Prevenindo outros episódios de violência ou agravamento dessa violência. É uma orientação mesmo, né? Isso. Então, assim, a Lei Maria da Penha é uma lei muito boa. É uma das, segundo a ONU, uma das 3 melhores do mundo, né? Então, ela cria vários mecanismos, mas o que funciona mesmo? Quando todos os órgãos estão trabalhando em rede. Ela não age sozinha, né, doutora? Não. Então, assim, a polícia faz a parte dela, a justiça faz a parte dela, o Ministério Público, a Defensoria, mas o serviço de saúde também, a assistência social. Então, quando o trabalho em rede é feito de maneira eficiente, a gente vê sensivelmente a melhora naquela situação, naquele município. Então, é isso que a gente tem buscado, o trabalho em rede. Doutora, a senhora tem uma vasta experiência nesse segmento de violência doméstica, sexual, trabalhou aí muitos anos, né? E com essa abertura desse plantão, na opinião da senhora, o que vai melhorar? Ok. Uma das coisas que as pessoas sempre reclamavam, e com razão, é o seguinte, que a maioria das violências, elas ocorrem fora do horário de expediente normal. E aí, não é que não existiam lugares para elas irem procurar atendimento, existem os plantões normais, existem as delegacias que funcionam 24 horas. Mas esse público, né, ela precisa de um atendimento especializado. Então, esse plantão é para isso. Ali ela vai ter o melhor atendimento possível para aquele caso dela. Porque ela realmente já está muito, já tem um sofrimento muito grande, físico, psicológico, ela não é a primeira vez que ela sofreu aquilo, então ela precisa de um acolhimento, de um ambiente preparado para recebê-la da melhor maneira possível. Então, o que a gente espera do plantão? A melhoria do atendimento. Isso é o principal. E é o principal e realmente é algo que vai resolver, né? Porque a pessoa tem esse problema de você não saber o que fazer, a atitude, né? A tomada de atitude é complicada. E na questão preventiva, doutora, porque hoje, em vários segmentos, inclusive nessas questões aí da problemática social, que existe muitas, a questão da prevenção
ajuda muito você conseguir passar orientações para, tipo, para a família, para o marido, pai, mãe. Como é que está funcionando isso aí? Tem algumas palestras, algo que a gente pode veicular para as pessoas saberem que isso existe? Em relação à Polícia Civil, nós temos vários trabalhos. Existe um trabalho da Delegacia de Várzea Grande, que é feito por um delegado, o Dr. Cláudio, que é o de homem para homem, onde ele conversa com homens sobre violência doméstica e os homens se sentem mais à vontade para conversar com ele. Aqui em Cuiabá também, a doutora Josirlete, que é titular da Delegacia da Mulher, ela faz um trabalho belíssimo também, fazendo palestras em escolas, em empresas, e também eles têm um trabalho lá que é o Ainda Posso Sonhar, que é feito pela equipe psicossocial da delegacia. Então esse é um trabalho da Polícia Civil. Mas fora isso, existem outros trabalhos, tanto da assistência social, da educação, que é importantíssimo, porque ninguém nasce violento, resolvendo os problemas só com violência. Aquilo é aprendido, né? Ele vivenciou aquilo. A senhora falou algo muito importante, ninguém nasce violento. Então é algo que geralmente ele sofreu alguma agressão, algum abuso, né? Mas eu quero conversar sobre isso com a senhora, mas é daqui a pouquinho, logo após o comercial, a gente já volta em instantes. Voltamos aqui com a doutora Ana Paula, que está nos esclarecendo e trazendo informações assim relevantes demais para o nosso convívio social, para a nossa vida, para estarmos antenados, né, doutora? Então, nós terminamos o bloco anterior falando da questão de que o agressor geralmente foi agredido, né, doutora? Assim, o que acontece? Nem o agressor, nem a vítima, nem o delegado, nem o juiz, nós não saímos de parte, não é? Nós saímos da mesma sociedade. E a nossa sociedade, ela tem uma tendência realmente a resolver os conflitos com violência. O que a gente percebe conversando com os homens, né? Tem os grupos reflexivos também para homens, é que ele cresceu ou sofrendo uma violência, ou vendo a mãe dele ou o pai dele resolver os conflitos com violência. Ele aprendeu aquilo, né? Isso, mas o que se aprende pode ser mudado, né? Com então, certeza. Essa é a nossa esperança e é por isso que a gente trabalha. E a senhora vê realmente um resultado nessas questões preventivas, com conversa, com orientação? Sim, isso é muito importante. As palestras, tanto nas empresas quanto nas escolas, né, com os adolescentes, e em relação à violência sexual com as crianças na escola. Isso é muito interessante. A senhora falou algo muito importante. Eu até ia chamar esse assunto, puxar esse assunto daqui a pouquinho, mas vamos entrar na questão da violência sexual, que é algo muito... É até difícil, né? Sim. Falar, e acontece muito. Muito. É algo muito chocante. Chocante. E o que a gente percebe... A sociedade em geral, ela acredita que a violência, que esse tipo de violência sexual, onde que está o risco? É na rua, num lugar escuro, mas não. Infelizmente, em relação às crianças e adolescentes, a maior parte dos casos acontecem dentro de casa, ou com pessoas muito próximas, né? Então, é realmente o pai, o padrasto, o avô, o tio, o padrinho, o vizinho, aquele amigo da família. A pessoa tem uma confiança, sim, do abusado. Isso, e o abusador, ele aproveita dessa relação de confiança que ela tem. Quando a criança é muito pequena, no início, ela não consegue nem entender que aquilo é uma violência sexual, porque nem toda violência sexual, ela começa da maneira mais violenta, né? Sim, né? Com o ato propriamente dito. Exato. Então, é gradativo. Isso. Então, no início ela começa a achar que aquilo seja um carinho, uma coisa diferente. Pede um beijinho, beija o tio aqui. Senta aqui no colo.
quando ela vai crescendo e ela vai tomando conhecimento que aquilo, na verdade, era um abuso sexual, isso é muito complicado. Porque, além de tudo da violência que ela sofreu, também existe um fator culpa. Ela acha, mas eu poderia ter feito alguma coisa, será que se eu tivesse falado? E ela não tem culpa, ela é uma criança. Com certeza. Né? Mas na nossa experiência a gente percebe muito isso. Então, as vítimas de violência sexual, todas as vítimas de violência doméstica, mas a de violência sexual principalmente, elas precisam de um acompanhamento muito próximo depois. Então, a gente faz a parte da responsabilização, né, do autor, mas o trabalho do Estado, ele não pode parar ali. Tem que ter uma continuidade. Tem que ter uma continuidade. Então, assim, hoje a senhora diz que vocês estão preparados nessa continuidade? Então, a parte da Polícia Civil, o que a gente busca é o acolhimento, a coleta de provas, né? E o encaminhamento para o judiciário. Em relação a atendimentos psicológicos, né? A gente encaminha para os outros parceiros da rede, porque a gente tem que trabalhar em rede. Sim. Então, cada um fazendo a sua parte, mas todo mundo falando a mesma língua. Entendi, Então, doutora. a cada dia que passa, todos os órgãos têm tentado cada vez estar mais juntos para evitar essa revitimização das pessoas e atacar a problemática por todas as frentes. E é algo assim, eu acredito que esse tipo de atuação em rede vai ser algo que vai gerar uma resolução, uma melhoria, né, tanto na recuperação quanto na inibição desse tipo de violência, e futuramente a gente vê algo que represente, falar, não, realmente isso diminuiu, né, isso, quem sofreu já conseguiu retomar a sua vida, né? Exato. Porque... E não vai fazer também, né? É essa a questão. Sim, porque a gente tem, o que aconteceu a gente precisa resolver, mas a gente também tem que pensar para o futuro. Sim. Para que outras pessoas não sofram aquele tipo de violência. Então, tanto a vítima quanto o agressor precisam ser tratados. Com certeza, doutora. Nossa, e é muito complicado você entender que dentro do seu lar, com pessoas de confiança, você tem que estar totalmente ligado, né? Porque é algo que acaba acontecendo mesmo, e acontece, e a gente ouve falar, e isso não é algo distante. Não. Todo dia, se você for assistir alguma reportagem, as notícias que tem um caso pontual de violência. Infelizmente isso é verdade, e a gente ainda tem que ter a noção que o que chega ao nosso conhecimento é um número muito pequeno, porque existe a subnotificação. Né? Entendi. Então o problema é muito maior. Engraçado, falando de notícias e ver coisas que acabam acontecendo e que chocam a gente, eu assisti uma reportagem um tempinho atrás em relação à violência sexual contra mulheres, assim, tipo em transportes públicos, né? E eu fiz uma reflexão comigo mesmo e vi o quanto é difícil você abrir e mostrar que você está sofrendo, está passando por aquilo. Você realmente sente vergonha. Exato. Na verdade, as mulheres, elas têm várias barreiras até chegar a uma denúncia. E uma delas realmente é a vergonha. É a vergonha de se expor, de expor sua intimidade, e também o medo do julgamento. Será que o outro vai acreditar no que eu estou falando? Isso é muito complicado. Doutora, a senhora falou algo importante. Esse julgamento, que foi algo, não sei se é ainda, mas geralmente a mulher saía como ela culpou, ela provocou, né? Alguma coisa você fez. Tem mudado isso? A gente tem trabalhado muito isso com os nossos servidores. Porque realmente existia uma certa, né, reclamação de quando ia para fazer essa denúncia, de um olhar diferenciado, de uma pergunta mal formulada. Então, o que a gente tem trabalhado muito, a capacitação dos servidores que vai fazer atendimento. Nós não estamos ali para julgar ninguém. Sim. E a palavra da vítima, ela tem que ter um valor maior. Por quê?
normalmente isso acontece dentro de casa. Dentro de casa você não vai ter uma testemunha de fora. Então, a valoração da fala da mulher, da criança, ela tem que ser levada em consideração, sim. Tem muitas campanhas que fizeram diferença, que nem o não é não, né? O que a mulher não importa se ela é uma garota de programa. Disse não, é não, né? Isso aí realmente é algo que reverberou, é algo que impactou, que deu essa segurança para as mulheres, né? Porque falou não, acabou. Isso. Então, é uma mudança que a gente está vendo gradativa na nossa cultura, na nossa sociedade. Não vai ser do dia para a noite, mas nós temos visto muitos avanços. E isso dá um alento e uma esperança para a gente continuar, né? Porque não foi agora, não foi só com a Lei Maria da Penha de 2006. Essa é uma luta que vem de muito tempo atrás, das nossas avós, tataravós, para que hoje a gente esteja aqui, não é verdade? Mas tem algo muito interessante também. O seu papel como mulher atuante em casos de violência doméstica e sexual e o fato de ser mulher tem uma sensibilidade maior, né? Sim, porque a gente consegue se colocar mais no lugar da outra pessoa. Com certeza. Mas é muito interessante, mas não só por ser mulher. Eu tenho muitos colegas, né? Delegados que trabalham, escrivães e investigadores que trabalham com violência contra a mulher, que fazem um trabalho excelente, excepcional, porque é uma questão do perfil da pessoa. A pessoa tem que ter um talento, né? Conseguir se conectar com a pessoa, ganhar a confiança, que é muito difícil. E principalmente ter vontade de trabalhar nessa área. Não é um trabalho fácil, né? Imagina você lidar o dia inteiro com esse tipo de violência. Sim, e da hora que você chega na sua casa, você vem com uma sobrecarga muito grande, né? Como é que você faz para separar isso? Uma perguntinha mais pessoal, né, doutora? Exato. Então, eu tenho filho pequeno, né? Tenho a minha família e isso no início é complicado na carreira. Com o tempo, a gente vai conseguindo melhorar e tentando separar as coisas, mas é um trabalho que demora um tempo. Doutora, então estamos aí, próximos da inauguração do plantão, que será dia 7 de agosto. Passa mais informações e para as pessoas também buscarem quais são os veículos de comunicação, para a gente reverberar mesmo, para todos entenderem que existe agora um plantão que inibe violência doméstica e sexual. Ok. O plantão, como eu disse, ele vai funcionar, ele é inaugurado dia 7 de agosto, mas começa a funcionar dia 8. Sim. Então, no sábado, dia 8, todas as ocorrências que estejam relacionadas com violência doméstica e sexual vão ser encaminhadas para essa equipe especializada lá no CISC, antigo CISC do Planalto. Vai funcionar 24 horas, né? Teremos delegadas, escrivães, investigadores, psicólogos, assistentes sociais trabalhando lá nesse plantão. Qual que é o diferencial dessa central para a central anterior? A central de flagrantes que existe hoje, Cuiabá, que fica ali perto da Arena Pantanal? Sim. Tá. Lá a polícia militar fazia os flagrantes, os conduzidos eram levados para aquele lugar, independente da natureza do crime. Mas ali era um lugar só de flagrante, pessoas que eram realmente conduzidas ali. Sim. A diferença desse outro plantão ele vai receber esses conduzidos para fazer os flagrantes, as vítimas em situação de flagrante, mas também uma mulher que mora ali na região do Planalto e prefira fazer um boletim de ocorrência, fazer um pedido de medida protetiva, ela pode procurar aquela unidade que está mais próxima da sua casa. Entendi. A Delegacia da Mulher, que fica na Joaquim Murtinho, ela vai continuar com os atendimentos dela normais, fazendo protetiva, continuando as investigações, mas ela vai continuar nesse horário mesmo de expediente. Agora, 24 horas vai ser nesse plantão. Que maravilha. Então é mais uma porta de entrada. Com certeza, para toda a sociedade. Isso. Né? O que a gente quer mesmo e deseja é que esse tipo de problema diminua, né? Que as pessoas aí consigam ter mais esclarecimento e a sociedade melhore. Sim. Porém, acontecendo, a gente também sente a necessidade de ter uma segurança, ter um órgão olhando
por nós, né? Então eu fico muito feliz com essas notícias. Quero te agradecer muito por ter vindo aqui, Obrigada, passado você. essas informações, orientado as pessoas, né, sobre que isso existe e tá vindo forte e pensando nos mínimos detalhes, né? Inclusive na receptividade, que as pessoas podem sentir segurança em se dirigir lá ao plantão. Exato. E assim, maiores informações, tem o site da Polícia Civil, né, onde eles podem ter informações sobre todas as unidades. E também, uma coisa que eu me esqueci de dizer, né, mas já rapidinho, em relação, nesse momento de pandemia, muitas pessoas não estão conseguindo sair de casa para fazer os registros. Verdade. Então, a delegacia virtual, ela faz todo tipo de registro, inclusive os de violência contra a mulher. Olha que Tá? maravilha. Então, a delegacia virtual, ela tá aberta para todo mundo e o nosso próximo passo vai ser as medidas protetivas ser feitas de maneiras online. Que maravilha, Então, isso é bom a gente reforçar, porque todo mundo sabe, existe, a gente pode fazer BO virtual, mas as pessoas não têm essa tomada de atitude, assim, né? E realmente é algo que está lá disponível para a população. Sofreu um abuso, qualquer coisa, pode entrar lá e fazer a denúncia. Exato. Doutora, muito obrigada mais uma Obrigada vez, a você. viu? Foi um uma prazer. satisfação te receber aqui. Igualmente. E o Elgue Você de hoje continua. Daqui a pouquinho teremos mais uma entrevista fantástica. Aguarde só um pouquinho, a gente já volta. Nós vamos bater um papo com Gustavo Nascimento, que é empresário do setor de construção civil e veio aqui bater aquele papo e passar informações desse setor para o nosso programa. Gustavo, muito obrigada por você ter aceito o convite e estar com a gente aqui hoje. Olá, Elga. Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Gustavo, eu quero que você inicie, a gente sempre gosta de saber um pouquinho mais dos nossos convidados, até para os nossos telespectadores ficarem mais conectados ao nosso bate-papo. Conta um pouquinho da sua trajetória, que eu sei que tem muita coisa para contar. Gustavo é um neto de mineiro, filho de goiano, que está aqui no Mato Grosso há 40 anos. Nossa! Que começou a vida muito cedo de trabalho, sempre gostei de dinheiro e desde os 9 querendo empreender, né? Jura que isso pra você foi cedo assim? Foi cedo para mim. Aos 10, juntei alguns colegas, fizemos aquele suquinho, fomos vender na porta de uma obra. Já começou meu contato com obra ali, né? E aí, aos 12, já comecei a vender carrinho de picolé. Foi um progresso já, né, com os colegas, né? Tudo para comprar linha de pipa, era a missão, né? E aí, dos 13 aos 16, trabalhei com um amigo do meu pai, como repositor de uma empresa de produtos alimentícios. Aos 16 anos fiquei desempregado, a empresa fechou e aí o meu pai um belo dia chega em casa e fala: Gustavo, achei um ponto comercial para nós montarmos uma loja de material de construção. Meu pai era um representante do segmento de material de construção e eu disse ele na época, que eu não me recordo dessa fala, ele falou assim, que ele propôs para que nós fôssemos sócios de alguém naquele empreendimento. E aí eu falei: pai, eu só aceito se for para ser só nós dois de sócio. Vamos tocar um negócio da nossa família. Você sempre precoce, né? Pois é. Então, eu e meu pai, então, formamos a loja, que hoje se chama Guzmã Material de Construção. Começamos ali no bairro Santa Helena, uma empresa com uma lojinha com 70 metros quadrados, né? Tudo alugado, né? O único recurso que a família tinha era o dinheiro para comprar aquele ponto comercial e o restante foi trabalho. A Guzmã completa 24 anos hoje, Nossa. Uma empresa bem consolidada, uma empresa bem reconhecida sólida pelo segmento, né? Com serviços prestados à nossa cidade, né? Com serviços prestados na parte social também, e a gente tem muito orgulho de ter essa trajetória de trabalho aí de uma empresa familiar. De sucesso, empresa sólida. Exatamente. E olha, o que me chama a atenção no seu segmento é porque não podemos deixar de observar em relação ao momento que nós passamos, que trouxe aí várias mudanças na indústria, comércio, em todo o cenário mundial, comportamental também. Mas o seu setor, que é de construção civil, foi algo que cresceu, movimentou. Explica mais pra gente como é que está a visão que você tem nesse momento. Bom, nosso segmento de material de construção civil, ele foi classificado
pelo Ministério da Economia como setor essencial para se funcionar mesmo diante da pandemia. Sim. Por que essencial? É um segmento que você imagina que você está com o hospital aberto, que estoure algum registro, alguma torneira, você precisa de um equipamento lá, você precisa de socorro emergente, né? Se estoura alguma coisa dentro de casa de alguém, alguma manutenção elétrica, predial, né, alguma questão de encanamento, a pessoa precisa de socorro. Além disso, as lojas de material de construção, elas estão servidas também de materiais de EPI, com máscaras, óculos, né? Então, tudo isso, neste momento, era essencial de que o nosso segmento também pudesse funcionar para que a gente pudesse fornecer às pessoas essas necessidades. E a demanda aumentou? O nosso segmento aumentou significativamente a demanda. Dados da Cielo apontam um crescimento só no nosso segmento em cerca de 22% de crescimento no cenário nacional. Bastante significativo. Muito significativo. Né, perto do cenário que nós vivemos hoje, mas mostra também um pouco da importância e da pujança do setor, né? É algo que realmente sempre representou na vida de todo mundo, sempre esteve em alta, né, com algumas oscilações, lógico, porque nós viemos, né, Gustavo, de uma crise, nós entramos na pandemia, mas já estávamos numa crise. Sim. Então, assim, não tem como falar que não, alguns setores estavam sofrendo, mas o de construção civil, ele se mantém, né? O de construção civil, o Brasil ele tem um déficit imobiliário bastante significativo. Por exemplo, o Mato Grosso tem um déficit imobiliário de mais de 100 mil moradias, né, dados do Sinduscom. Então, a gente tem um mercado muito amplo para ser explorado ainda dentro do estado do Mato Grosso, né? Muitas casas a serem feitas, muitas reformas a serem feitas, né? E o cenário econômico, ele está muito em alinhamento com essas necessidades. Por exemplo, nunca foi tão atrativo fazer financiamento para se construir ou para se comprar um imóvel pronto. Então, Você diz agora nesse momento? Agora, neste momento. Então, o cenário econômico vinha caminhando para este momento, né? Infelizmente, a gente teve essa ruptura por causa da pandemia, mas o atrativo de se financiar para que você possa construir ou para que você possa comprar um imóvel pronto é muito atrativo nesse momento. É algo que vinha sendo construído ao longo desses anos aí dessa gestão federal. E que a gente vê com muito bons olhos esse momento agora para quem quer construir ou reformar. Nossa, é engraçado isso, né? As pessoas estão reclamando que estamos sem dinheiro, né? O mercado está complicado, mas tem esse incentivo de financiamento para a construção. Isso é muito interessante. Olga, os conceitos vão mudando, né? Principalmente com a pandemia, acho que as pessoas estão muito mais conscientes do que é de fato importante na vida delas, né? Nunca foi tão importante ter um lar. É isso estar que eu ia bem falar com a para sua você, família, né? Gustavo. Você acha que essa mudança em relação a você estar mais em casa, você estar mais com a sua família, você mudou assim o foco das pessoas total? E falou, não, a gente precisa investir nisso. Isso aí que realmente faz a diferença, é o meu antro sagrado, sabe, meu lar. Né? É o meu lar, né? A gente hoje, mais do que nunca, sabe o que é a palavra lar, né? Como o lar foi e é importante neste momento, né? Você tá morando bem, com dignidade, você ter um lugar onde você pode se refugiar, né? E onde você pode também se divertir também lá dentro. Né? Apesar do momento, porque você está lá com a sua esposa, você está lá com seus filhos. Tem né? que com ter seu um marido. entretenimento, Tem que né? ter, né? Então, nada melhor do que você ter um ambiente que seja agradável para você viver. E eu acho que isso ficou muito latente nesse momento agora, com a pandemia. Mas foi algo positivo, eu achei. Sim, foi algo, claro. Foi a união das pessoas. Sim. As famílias estavam mais afastadas, todo mundo vivendo a sua vida. Exato. E eu assisti uma entrevista esses dias, falaram que até a questão do prato que se escolhe, sabia que isso refletiu? Você vai fazer um pedido, por exemplo, num delivery, que foi algo que cresceu também bastante. Daí todo mundo, cada um pediu um prato. Por exemplo, era numa família, sabe? Sim. Hoje em dia não, é uma ou duas opções no máximo. Então essa proximidade aumentou, então isso é positivo. Mas agora nós voltamos, né, Gustavo? Abriu todo o comércio. E aí? Graças a Deus, depois de muito trabalho, muito diálogo, né, muita discussão, um cenário novo onde ninguém tinha a receita do bolo para se tomar as decisões no tempo que se precisava, né? Hoje voltamos então a funcionar, então o setor do comércio volta,
né, com um horário já pré-estipulado, né? Agora temos ainda restrição, essa parte aí eu tomei em dúvida. Tem restrição de horário ou tá? Não, tem restrição de horário. Tem. O prefeito, ele separou alguns segmentos e traçou alguns horários para que não houvesse congestionamentos com relação a ponto de ônibus, né, com relação a esse tipo de serviço público, né? Complicado, né? Porque as pessoas precisam usar o transporte público. Exato. E é a maior índice de contaminação. A gente se preocupa, tem que abrir o comércio, as pessoas estão aí, muita gente não vai voltar, isso é uma realidade muito complicada. Sim. Mas existem os funcionários, né, que dependem do transporte público, que vão lá estar se expondo o tempo todo. A Guzmã, vocês tiveram alguma diminuição de pessoal? Nós tivemos uma diminuição pessoal bastante significativa no começo da pandemia. Nós tínhamos cerca de 39 colaboradores, fomos para 27 colaboradores. Nossa. Uma redução bastante significativa. E agora a gente está trabalhando para recontratamos alguns profissionais que nós tínhamos. Vocês estão nessa tendência a gente está de nessa voltar fase. Ou vocês estão buscando esse novo normal, que é algo que o mundo mudou, né, Gustavo? Então, assim, muitas empresas viram uma oportunidade diferente de você ter o mesmo prestação de serviço, mas um custo menor. Sim, eu acredito que a gente conseguiu enxergar dentro dessas poucas pessoas que ficaram na empresa potenciais para que elas pudessem produzir mais e melhor, né? Até elas se viram em lugares diferentes. Às vezes um vendedor que estava meio travado com relação à tecnologia passou a trabalhar no WhatsApp como nunca fez, né? Isso ou foi nas algo mídias bem sociais. pontual, né? Então, muito bom. E o segmento se comportou bem nesse sentido, porque a gente viu uma pesquisa da Anamaco Nacional que cerca de 70% das empresas fizeram modificações na sua forma de atender. Elas ampliaram, então, o seu atendimento através das mídias sociais, através principalmente do WhatsApp. Sim, e o WhatsApp, ele é uma ferramenta que já tem uma intimidade com as pessoas, né? É natural. Todo mundo tem intimidade com o WhatsApp, faz parte da sua vida. Quem não dá uma olhadinha no WhatsApp o tempo todo, né? Então, é uma oportunidade para as empresas terem esse relacionamento mais próximo com o seu consumidor. Então, assim, muitas ajustaram essa proximidade, essa venda à distância. Você acha que no seu segmento, a questão da loja física e você fomentar as pessoas irem lá adquirir, isso aí vai continuar ou vai ter alguma mudança? Eu acredito que vai continuar, as pessoas precisam, elas visitam o tato com o piso, né? A textura da tinta, isso é insubstituível. O teste da ferramenta, né? Isso não se substitui isso da noite pro dia. Você tem que ir lá, tá lá vendo. E o brasileiro é tato, ele quer estar com as pessoas, quer conversar, ele quer tirar dúvida, né? Você falou uma Esse verdade. relacionamento é muito forte ainda, esse elo de ligação com as pessoas, com o cliente, né? Mas o que eu vejo de diferente no nosso segmento agora é essa intensificação com relação ao trabalho nas mídias sociais, principalmente com o trabalho no WhatsApp, né? E investimento de algumas empresas no e-commerce. Sim. Esse relacionamento nas redes sociais, vocês investiram muito nisso Nós agora? intensificamos bastante nas mídias sociais e nós criamos o site agora, nós lançamos há 2 meses o site da Guzmã. Não acredito, então o cliente consegue entrar no site agora. Uma empresa de 24 anos, olha só, uma empresa consolidada. Pois é. Com, assim, uma representatividade muito grande no cenário no nosso estado. E vocês fizeram o seu site agora. Agora, o e-commerce agora. O site... Existia, mas era lá. O site institucional nós tínhamos, Uhum. mas não o e-commerce. Como muitas empresas tinham esse site. Sim, só o institucional. Agora não, agora o cliente consegue chegar lá e comprar e vai receber na sua casa. Então ficou muito mais prático, é mais uma ferramenta que nós tivemos que startar ela agora como meio para que o cliente conseguisse comprar. É engraçado, né? As pessoas às vezes falam, quantas sedes tem a Guzmã, por exemplo? Nós temos uma, temos 2, temos 3. Agora você tem mais. Agora a gente está em todo lugar, né? Tá em todo Basta lugar. clicar, né? Então ficou prático, né? O mundo mudou demais. É incrível para você ter uma ideia. A experiência nossa com esse e-commerce é de que a gente está aqui em Cuiabá e a gente consegue ter cliente em São Paulo comprando coisas aqui. Isso é uma realidade mesmo agora. Sim.
A gente está em todo lugar. Então, assim, às vezes o cara pesquisa algo que não tem lá perto da casa dele, que ele quer receber por internet. Isso abre um leque muito grande, Gustavo, porque com a diferença de tributação de estado, isso vai abrir uma concorrência gigante. Exato, mas eu acredito que o estado do Mato Grosso, no quesito tributos, principalmente para vendas externas, nós precisamos amadurecer ainda. Ainda é inibidor ainda você que tem uma empresa dentro do estado do Mato Grosso vender para fora. Eu acho que nós precisamos ampliar essa discussão com o governo do estado, Secretaria da Fazenda, para que a gente consiga viabilizar as vendas para fora. Ainda é um inibidor ainda a questão tributária no estado do Mato Grosso. Mas essa discussão já existe? Essa discussão já existe, o estado tem consciência disso, mas a Secretaria da Fazenda não consegue agir no ritmo que o comércio precisa, né? Mas os diálogos estão abertos e acredito em evoluções aí. Você como empresário precoce desde os 9 anos, né? Vem com uma bagagem, uma experiência gigante aí de mercado, de comércio, de tendências, né? E que está atuando num setor aí que faz a diferença na vida e que é o futuro, né? Construção é o futuro. O que você pode pontuar para a gente das mudanças que você vê daqui para frente? Que muita coisa vai mudar, já mudou, né? O que você visualiza e fala, olha, nesse setor aqui, ou nesse ponto, nós vamos ter uma mudança muito grande? Bom, acredito que o setor de construção civil vai ser mais um meio de investimento da população. Haja vista que não se compensa mais guardar dinheiro em banco, né? Você vai ter um saldo negativo no final do ano lá, né? Então compensa, as pessoas vão passar a fazer seus investimentos, principalmente na construção civil, com barracão, com kitnet, com casa reformando para alugar, construindo para vender. A gente vai sentir esse comportamento mudar nesse sentido. Nós vamos ser um atrativo de investimento, né? O cenário aponta aí, inclusive até depoimento do próprio ministro quando o Paulo Guedes, ele mesmo fala que a construção civil vai ser um dos meios, né? Além do agronegócio, a construção civil vai ser um dos segmentos que vão se beneficiar nesse momento. Nossa, que bom para vocês, que bom, né? Para todos nós, até porque o segmento da construção civil, material de construção, ele é um segmento que agrega muito, né? Gera muitos empregos, a renda corre dentro do estado. Você imagina que com a obra de médio porte passam mais de 50 profissionais. E a nossa cidade, principalmente, está crescendo demais, né? Cuiabá está de parabéns a nível de crescimento, né? Muita infraestrutura, né? A gente está vendo a cidade mais bonita, né? Sim. A cidade está crescendo e está crescendo mais bonita, né? Grandes empreendimentos estão vindo para cá, né? A gente vê empresas investindo em infraestrutura, né? Criando aí condomínios, e a gente vê isso com bons olhos. Né? Porque muda um pouco o perfil da cidade nesse sentido. Às vezes a gente tem a nossa rota, né, de circulação quase que passa pelos mesmos lugares. E às vezes quando eu tenho alguma atividade que eu vou andar, por exemplo, vamos andar lá pela estrada da... Não é Moinho? Guia, isso mesmo. Meu Deus, eu fiquei assim assustada de ver quanto mudou, quanto cresceu em pouco tempo. Pois é, e é só o começo, né? Acredito que é uma região que vai receber bastante investimentos aqui para frente. A gente já pode ver, já tem ali os lançamentos já pré-estipulados para aquela região. Tem. Né? E a gente enxerga que isso vai se estender a outras regiões do estado. A gente tem aquela da capital, né? A gente tem aquela região do Cochipó, ali a região do Parque Cuiabá, está sendo aquela ponte que liga também com a Beira Rio, então isso vai fazer a cidade, né? O Rodoanel agora que vai sair também. Então tudo isso é bom para a cidade, bom para o desenvolvimento da cidade, né? E é bom para a construção civil, a gente fica feliz. E é bom para Guzmã. E é bom para Guzmã, é isso aí. Gustavo, olha, muito obrigada por esse bate-papo sincero, né? De muitas informações que você nos passou e acrescentou para a gente e para os nossos telespectadores. Fico muito feliz. Foi um prazer estar aqui com vocês, prazer te conhecer. Né? Muito obrigado pelo convite. E olha, vamos marcar uma próxima vez para você voltar aqui. A gente vai arrumar um assunto específico, que eu sei que você tem muita história para contar aqui. Ok, estou à disposição. Muito obrigada. Obrigado. E o Elgue Você de hoje fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta às 21h30. E se você perdeu algo, nossos canais de comunicação estão aí na sua tela. E se você quer rever essa entrevista ou várias outras sensacionais, dê uma olhadinha no nosso canal do YouTube. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.